E, gente, durante a audiência pública hoje, na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que parlamentares e líderes partidários não devem subir em cadáveres para fazer política. Segundo Guedes, o governo e os parlamentares precisam trabalhar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aprovar reformas que equilibrem as contas públicas. O ministro também declarou que não faltam recursos federais para combater a crise sanitária. Para Guedes, a economia está em recuperação e também gerando empregos. Constantino, o que você achou dessa fala do ministro da Economia, Paulo Guedes? Ele está certo, né? Ele é alguém que está preocupado com o país, está se dedicando, dando sua cota de sacrifício pessoal com espírito público pelo país e tem que aturar esse circo aí, né? Já teve que aturar desde o começo, né? O Tchutchuca, aquelas coisas todas de gente ligada a Dirceu, né? Então está lidando com bandidos, né? Com bandidos, pessoas que sambam em cima dos cadáveres para fazer politicagem barata, né? O próprio Mandetta o chamou hoje na CPI de homem pequeno, né? De novo, o Mandetta deve se achar um gigante da ciência e da moral, né? Pena que esse pessoal nunca sai da bolha. Se saísse da bolha e frequentasse ali as ruas, ia descobrir aquilo que nós aqui fora já sabemos faz tempo. Amanda, e aí? Eu acho que o ministro Paulo Guedes faz um discurso muito político também. A gente vê essa retórica repisada por todos os governistas de que a CPI é usada só para fazer política, como se fosse um palanque político, e não é. A CPI tem que ter objetividade, tem que se ater aos fatos também, embora seja um tribunal, um âmbito, um ambiente político, ela tem que se ater aos fatos também, se ater à objetividade para minimamente recontar a verdade ou recontar essa história, e isso com base em vários depoimentos, em testemunhas, em relatórios, em informações de Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, então em vários relatórios técnicos. Então há muitos documentos para embasar essa visão, essa história que será recontada pela CPI. Quando você fala, subir no palanque, subir em cima de cadáveres, isso não tem nada a ver, né? Eu fico imaginando o que o presidente Bolsonaro durante todo esse tempo fez. Eu nunca vi ele visitar um hospital, nunca vi ele se solidarizar verdadeiramente com as famílias que perderam entes queridos ou que perderam amigos queridos para a Covid-19, então nunca vi uma postura de empatia. Ele não se vacinou até agora, embora o grupo etário dele já tenha sido contemplado lá no Distrito Federal, ele tem 66 anos, já podia ter se vacinado. Então, se a gente fala de palanque político, esse é um palanque político para negar que haja pandemia, para minimizar, para chamar de gripezinha, para nunca adotar as recomendações da ciência para verdadeiramente enfrentar essa pandemia, para transferir responsabilidade para os outros, para os prefeitos, governadores, para sempre se escudar atrás dessa decisão do STF e usar uma interpretação falsa, que milhões de vezes o STF já disse que é falsa, e de se omitir de coordenar essa pandemia. O STF decidiu que estados e municípios têm a autonomia para tomar decisões, medidas restritivas, mas a coordenação é do governo federal. Então foi um governo que simplesmente se recusou a governar no pior momento do país, na maior pandemia em mais de 100 anos. E essa conta está chegando, um dia a conta chega, e a conta que chega hoje e começa a ser paga aí na CPI. Serrão, você. Sábado passado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, antes de saber da repercussão das manifestações gigantes de 1º de maio, chamou a atenção para a prioridade que tem que ser dada para a solução da crise econômica. A doença que dói no bolso está matando a economia brasileira e ajudando também a matar o futuro do Brasil. Esse é o ponto grave. Fernando Henrique Cardoso não usou as palavras específicas, mas ele deu aquele sinal de que podemos estar caminhando para uma grave crise social que pode avançar para coisa mais grave, tipo ruptura institucional, guerra civil, explosões de violência, porque as pessoas estão altamente indignadas e estão sofrendo na pele fome, falta de dinheiro, não oportunidade de emprego. Isso é totalmente assustador. E o pandemônio político jurado, a politização dessa pandemia, causou o caos. E esse caos vai ter que ser resolvido o mais rápido possível. E essa foi a tônica do discurso do Paulo Guedes sobre os cadáveres durante a CPI. Muito bem, Constantino, você quer comentar a fala da Amanda? Eu vi que você queria falar alguma coisa. Não, é repetitivo, não preciso não. Olha, na verdade,
Tudo isso que essa turma vem montando como palanque para responsabilizar o presidente é pura demagogia. E, de novo, né, eu ri quando a Amanda citou o STF. De novo, o que o presidente devia ter feito na cabeça de pessoas como a Amanda é seguido aquilo que os governadores queriam. Ou seja, ele tinha a liberdade de coordenar, desde que fosse para impor o lockdown que a turma fazia. Né? Eu já brinquei com isso antes, é a história do Henry Ford. Você pode comprar qualquer cor de carro, desde que seja preto. Né? O presidente Bolsonaro queria fazer diferente e não teve nenhum direito de fazer diferente. Inclusive, os governadores fizeram do jeito que queriam, porque e ignorando a Constituição, né? Porque só está de sítio para suprimir o direito de ir e vir. Mas com a anuência do Supremo, que é o primeiro a rasgar a própria Constituição. Né? Só que está aí os resultados. Não foram muito bons, e aí eles juntam os números absolutos para tentar culpar aquele que não teve o poder de fazer as coisas. Você, Amanda? Aqui fazer diferente não é uma questão de mera divergência política. Aqui, nesse sentido, fazer diferente, nesse caso, é virar de costas para a ciência, virar de costas para a comunidade científica nacional e internacional. Foi isso que o presidente Bolsonaro escolheu fazer. Se ele achou que fazer um lockdown, e alguns podem até concordar para ele, seria pesado demais para a economia, ou não seria possível num país como o Brasil, que tem um grande contingente de trabalhadores informais, ele deveria ter adotado políticas públicas que possibilitassem talvez fazer um lockdown menos rigoroso, então fazer um lockdown mais com respaldo econômico às famílias, como foi feito no primeiro ano, mas essas famílias ficaram completamente descobertas, desoladas na primeira metade, nos primeiros 4 meses desse ano, até abril, até elas começarem a receber auxílio emergencial de novo. É que virar de costas para a ciência aqui, não adotar as políticas públicas necessárias, tem um custo enorme em vidas, e a gente viu essa fatura sendo cobrada. Não é que as 400 mil vidas tenham que ser cobradas na fatura de Bolsonaro, na conta de Bolsonaro, não é isso que eu estou dizendo, mas uma parte dessas vidas, sim, podia ter sido evitada, uma parte dessa cacofonia, uma parte dessa bateção de cabeça, dessa confusão da qual os brasileiros estão tão cansados. Então, se a gente tivesse isso numa coordenação dessa crise, um presidente disposto a governar, não é porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, ele nunca disse para o presidente, olha, presidente, o senhor está eximido de responsabilidade, pode sentar aí na sua cadeira, relaxar, que ninguém vai responsabilizar o senhor por nada, muito pelo contrário. Essa foi a atitude, essa narrativa que o presidente tomou para si, mas essa não foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nenhum presidente, nem no Brasil, nem no resto do mundo, pode se dar o luxo de não governar em plena pandemia. E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez, transferindo a responsabilidade, colocando na conta dos outros. Isso é muita covardia. Muito curto, Constantino. Muito curto é CQD, muito curto é CQD. A Amanda disse que ele tinha que ter feito o lockdown, né? Ou seja, exatamente aquilo que eu tinha dito. É a ciência que ela monopoliza e não entende como é que funciona. Agora, o povo deu o recado mesmo, dia 1º de maio. A Amanda que não viu porque está na bolha. Serrão, para fechar. A parcela expressiva da população brasileira entendeu que o excessivo e abusivo Poder Supremo atrapalhou a gestão da pandemia e agravou o caos econômico. Essa conta será cobrada brevemente.